Eu chamo a sua atenção agora para a questão da homossexualidade, do homossexualismo e do lesbianismo, na linguagem do apóstolo Paulo, como o nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade e da máxima expressão do juízo de Deus a uma sociedade. Veja comigo o verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Ele já está falando aqui da prática homossexual. Agora olha comigo o verso 26, o lesbianismo. Por isso, por causa disso, se entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Agora olha o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora olha o verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Preste bem atenção. Numa época em que o governo, através do Ministério da Educação e Cultura, em tantos lugares desse país, distribuiu nas escolas públicas cartilhas, induzindo as crianças à prática homossexual. Numa época em que se discute a exaustão, não no sentido de evitar, mas no sentido de promover a ideologia de gênero. Numa época em que isso está aí na mídia, não no sentido de alertar a população dos riscos e perigos, mas no sentido de querer empurrar goela abaixo da população essa prática e essa cosmovisão. É importante entender o que Paulo está dizendo. Primeiro, Paulo está dizendo que um homem e um homem não podem dizer que a relação entre eles é de amor. Paulo está dizendo que uma mulher e uma mulher não podem afirmar que a relação entre elas é uma relação de amor. Vejamos a descrição dele. Primeiro, Paulo chama isso, homem com homem, mulher com mulher, versículo 24, de imundícia. Imundícia. Então não tem nada de puro, não tem nada de bonito, não tem nada de limpo, é imundícia. O homem pode dizer outra coisa, a televisão pode dizer outra coisa, os artistas podem dizer outra coisa, o teatro pode dizer outra coisa, a Rede Globo pode dizer outra coisa, o Congresso Nacional pode dizer outra coisa, a Suprema Corte pode dizer outra coisa, a imprensa pode dizer outra coisa, a palavra de Deus diz que é imundície. Pronto. Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Mas mais, concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então é desonra, não é honra. Não é honra, não é para aplaudir, não é para ficar feliz. Eu fiquei chocado essa semana, quando um padre na cidade de Londres pede oração para que o filho do príncipe fosse homossexual. Já pensou um negócio desse? O padre pedindo oração para que o filho do príncipe, o herdeiro do trono da Inglaterra, fosse homossexual. A Bíblia está dizendo que isso é desonra, não é honra. Mas vamos comigo para o verso 26. Não é amor, não, é paixão infame. Paixão infame. Olha mais, terceiro lugar, quarto lugar. É uma relação contrária à natureza. Contrária à natureza. Em outras palavras, ninguém nasce homossexual. Ninguém, não tem gene homossexual. É uma inversão da criação, é uma perversão da criação, é uma negação da criação, contrária à natureza. Mas olhem mais, versículo 27. É o contrário do contato natural. Homem se relacionar com mulher é o contato natural. Homem se relacionar com homem não é o contato natural. Portanto, não é natural, é antinatural. É antinatural, é o que o texto está dizendo. Mas a Bíblia diz ainda que essa relação, ela é torpeza. Torpeza, torpe, vil, horrível, feio, abominável. E mais, está escrito, é um erro, não é um acerto, é um erro.
E o apóstolo Paulo conclui dizendo o seguinte: isso é uma disposição mental reprovável. É uma disposição mental reprovável. Então Paulo está aqui, meus irmãos, quando ele descreve esse cenário da ira de Deus, da decadência da sociedade, do culto idolátrico que perverteu a natureza santa e espiritual de Deus. Ele diz que o retrato mais horrível e mais terrível desta cena da decadência é a prática homossexual. A sociedade pode aplaudir, o mundo pode aprovar, as cortes, como lá nos Estados Unidos, os 50 estados americanos aprovaram casamento homossexual. A Bíblia, a velha Bíblia, a única Bíblia, a eterna Bíblia, a palavra que não muda, que não falha, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, está dizendo: isso não é natural, isso é um erro, isso é perversão, isso é torpeza, isso é paixão infame, isso é abominação para Deus.